Polícia Federal deflagrou uma operação para prender mais 200 patriotários por conta do 8 de janeiro, o que desesperou o Bolsonaro completamente, porque a calmaria da Polícia Federal chegou ao fim. Nos próximos dias os inquéritos do Bolsonaro serão encerrados e ele tá em pânico, desesperadíssimo. Vai ficar dopadão para ficar calmo, a gente sabe disso, né? Porque o Bolsonaro gosta de fazer uso de alguns medicamentos. Talvez o Hélio Negão tenha que introduzir um supositório de calmante para ele ficar calminho, né? Mas eu acho que ele gosta mais de medicamentos orais. O que a gente sabe é que o Bolsonaro, ele está muito irritado quando perguntam para ele sobre a sucessão em 2026, porque ele não quer ser visto como carta fora do baralho, porque isso o enfraquece politicamente diante da Polícia Federal. Mas na sua opinião, o Bolsonaro ele se acalma com medicamentos via oral ou ele gosta de injetáveis? E esse escanteamento do Bolsonaro o enfraquece politicamente diante da Polícia Federal? Então deixa o like se quer a prisão dele e se inscreva no canal. A Polícia Federal deflagrou busca e apreensão? Não, prisão. Prisão. Uma operação autorizada pelo Alexandre de Moraes. 200 patriotários são alvos da Polícia Federal, inclusive aqueles que estão foragidos, que foram para o exterior, mostrando para o Bolsonaro que não vai adiantar ele fugir. Vai ficar mais difícil prendê-lo? Vai, mas dá pra gente chamar ali talvez o IBAMA argentino, o IBAMA paraguaio para prendê-lo, colocá-lo numa jaula e trazê-lo por avião dentro ali do compartimento de carga, que é o local do Bolsonaro, já que ele é um mala sem alça. Mas 200 pedidos, né, de prisão foram expedidos. Até o momento que eu gravo esse vídeo, 40 pessoas foram presas, mostrando que acabou a calmaria na Polícia Federal. A gente sabia que a Polícia Federal voltaria aos holofotes em poucos dias e agora tudo está andando. Primeiro, o anúncio da prisão do Bolsonaro, ou melhor, né, do encerramento dos inquéritos que envolvem o Bolsonaro, o indiciamento contra ele, e agora as prisões dos patriotários. A gente sabe que a Polícia Federal tem provas assim fatais contra o Bolsonaro no inquérito das joias, que talvez não seja somente inquérito de joias. Pelo que nós estamos sabendo, é um inquérito que está avaliando o enriquecimento com a apropriação de bens públicos. E por isso Michelle também pode ser indiciada pelas informações que nós temos. Pelo roubo das joias? Não. Mas pela rachadinha que Michelle fez lá no Palácio da Alvorada, que foi descoberto pelos áudios do Mauro Cid. Então o indiciamento de Bolsonaro no inquérito das joias e no inquérito da falsificação dos certificados de imunização está muito próximo, ou estão muito próximos de ocorrerem, possivelmente já nos próximos dias. E as provas que a Polícia Federal tem, que obteve na viagem para os Estados Unidos, elas são destruidoras para o Bolsonaro, porque vai ficar comprovado que o Bolsonaro ele sabia de toda a operação de venda e recompra dos relógios, das joias árabes, e isso vai colocá-lo como sendo o cabeça dessa operação toda, o grande beneficiado e o grande preso. O Bolsonaro, ele também sabe que depois que todos esses processos forem encerrados, ou esses inquéritos forem encerrados, vai haver o grande inquérito do 8 de janeiro, e isso deixa ele de dentadura batendo e chamando o Hélio Negão para dormir bem abraçadinho com a pistola do Hélio Negão. Porque a gente sabe que o Bolsonaro já falou que ele dorme armado. Por que ele faz isso? Ninguém sabe. É o gosto de segurar pistolas, né? Ele gosta muito disso, igual o Carluxo também e o Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha para projetar ali, aumentando o tamanho do seu membro bastante diminuto. Mas o que aconteceu? Está havendo toda uma preparação para a anistia do Bolsonaro no Congresso. E segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, o Bolsonaro pediu para o Rodrigo Valadares, que é o relator do projeto para anistiar os presos do 8 de janeiro, que o nome dele, Bolsonaro, não fosse incluído no benefício da anistia. Por que o Bolsonaro está fazendo isso? Porque ele é bobo? Também, mas não nesse caso. Se o nome do Bolsonaro estiver no projeto de anistia, vai haver uma dificuldade maior para que o projeto possa tramitar na Câmara e também no Judiciário. Então o ideal é parecer que o Bolsonaro não está sendo beneficiado, que é um benefício, que é um projeto para os patriotários, para as donas de casa, para as velhinhas, para as crianças, para os espermatozoides que foram presos ilegalmente ou de modo injustamente para que eles possam ser liberados, porque eles já foram condenados. Só que é claro que esse vai ser um benefício que vai se estender para o Bolsonaro. Ele também vai ser beneficiado com isso. Então não vai fazer diferença o Bolsonaro ter pedido para o Rodrigo Valadares ou não para estar dentro desse benefício da anistia.
porque no fim das contas o Bolsonaro ele vai acabar sendo beneficiado por isso quando o projeto for aprovado, o que eu acho muito difícil. Não que o projeto seja aprovado, mas o STF vai derrubar esse projeto porque ele é inconstitucional. A grande jogada e esperança do Bolsonaro vem do Arthur Lira. Por quê? Porque o Arthur Lira tem um projeto muito mais ousado, que é um projeto que ele desengavetou junto com a oposição, um projeto de 2016 de um ex-deputado do PT, para desconsiderar delações premiadas que foram feitas por réus já presos. Se isso acontecer, o Bolsonaro não vai nem precisar ser anistiado, porque ele vai terminar as investigações vão ser encerradas, porque uma boa parte das investigações que envolvem Bolsonaro, elas foram desenvolvidas em cima da delação premiada do Mauro Cid, que estava preso. Então esse projeto do Arthur Lira anularia as investigações contra o Bolsonaro, o mantendo completamente solto, mas não elegível para disputar 26, porque o Bolsonaro permaneceria inelegível. E aí que vem toda a irritação do ex-presidente. Segundo informações da Bela Megali do O Globo, se você quiser deixar o Bolsonaro super irritado, é só jogar um dicionário pra ele, né? Brincadeira, né? Bolsonaro e leitura não combinam. Mas quando começam a conversar com o Bolsonaro sobre o seu sucessor à direita em 2026, ele fica muito irritado. Ele fala que não é hora pra isso, porque Bolsonaro é um estrategista político, né? A gente sabe muito bem disso. Então ele fala que 2026 passa pelo pleito de 24. Não tem como negociar, não tem como falar absolutamente nada sobre 26 sem ver como vai ficar a correlação de forças agora em 2024, depois da campanha municipal com os prefeitos já vitoriosos. Quem se antecipar isso estará errando. Mas na verdade o que o Bolsonaro tem é medo de perder, de deixar de ser o centro da direita. Por isso que ele não quer falar nome nenhum, porque ele começa a ser colocado como carta fora do baralho. E se ele for considerado carta fora do baralho para 2026, a força dele se esvai. E já está se esvaindo. Porque segundo informações da Bela Megali também do O Globo, o PL prefere o Tarcísio de Freitas para enfrentar o Lula em 26. Muito mais do que o próprio Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro esteja habilitado ou apto para disputar 2026, na visão do PL, a rejeição do Bolsonaro é tão cristalizada e tão forte que ele vai perder para o Lula. É muito mais chance o Lula ser derrotado pelo Tarcísio do que o Bolsonaro derrotar o Lula, mesmo se o Bolsonaro estiver apto a disputar 2026. Ou seja, o PL já descartou o Bolsonaro. E isso deixa ele com completo medo, porque ele quer se colocar como sendo o grande nome, o grande centro da direita para enfrentar o Lula. E ele percebeu também, aí que está o medo dele, que o poder foi diluindo. Porque as pesquisas de intenção de votos para 2026 mostram que ele não tem mais o monopólio do bolsonarismo. Que o bolsonarismo hoje é uma força autônoma ao Bolsonaro. E o candidato que for identificado como sendo o bolsonarista, pode ser Bolsonaro, Michele ou Tarcísio de Freitas, tem a mesma pontuação na hora de enfrentar o Lula. Não muda. O bolsonarismo que leva os votos contra o Lula. Não Bolsonaro, não Tarcísio e nem Michele. Então ele percebeu que a força dele mingou. E por isso que ele teme muito e quer se manter como centro da direita. No dia que ele falar Tarcísio é meu candidato, Michele é minha candidata, ele vai se enfraquecer e ele vai estar completamente acabado. Esse é o pânico do Bolsonaro. Vai ter que usar muito supositório para acalmar aquela dentadura maluca.